como criar uma cultura. Ela não se cria, ela já está ali. Na verdade, isso nasce no day one do empreendedor. E, galera, uma coisa bem importante, não misturem o que é clima e cultura. O clima é o que você vive dia a dia. A cultura é algo que move o seu negócio. Sem pessoas e sem clientes, não existe um negócio. E a gente talvez não teria conseguido chegar nem perto de onde a gente chegou se não fossem as pessoas. E também, é o que a gente sempre fala, a conta tem que ser paga, então a gente precisa do cliente. Então, a cultura da companhia é baseada num propósito das pessoas e do nosso cliente. Olá, eu sou o Kaká. Olá, eu sou a Mari. E seja muito bem-vindo para esse episódio do Start Growth Talks, o podcast que tem como objetivo ajudar você aí, empreendedor. Você, sim, que está nos assistindo, que precisa chegar mais rápido, que está nesse desafio de chegar mais rápido no próximo nível, que é o nível de crescimento, né? O nível de deixar a sua empresa mais sustentável. E hoje a gente trouxe um tópico interessante para falar aqui que tem algumas dores do crescimento, né, Mari? Que é a dor de crescimento. Como que você cresce sustentável, mantendo aí a sua empresa com uma essência organizacional, ou seja, com o seu jeito, o jeito que você gosta, ou talvez do jeito que você precisa aprender a ser para que a sua empresa retenha talentos, que tenha uma cultura legal. Isso é uma coisa que eu sei que você gosta bastante, né, Mari? Eu sei que as empresas que você passou todas eram um great place to work, tinham uma boa sustentabilidade, tinham um clima organizacional legal, né, Mari? Era interessante a gente começar falando disso, né? Eu gosto do assunto, sempre vim de humanas. Espero que vocês, empreendedores, também gostem do que vamos conversar hoje aqui, porque a gente trouxe um convidado de peso para falar como manter essa identidade desde o início, no nascimento dessa empresa e depois quando ele pegou uma atração e uma escalada e não parou mais. E hoje é um orgulho gigantesco e uma honra poder falar com o Reginaldo, CEO da VHSys, que está aqui conosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, mas estamos aí. Bora lá, então? Bora bater esse papo. O Reginaldo vai falar muito aqui pra gente sobre cultura organizacional, inovação, né? Porque empresa de tecnologia tem que inovar. Vai também falar um pouco de ecossistema empreendedor, dessa ideia. Então, Reginaldo, muito bem-vindo. Obrigado por participar desse episódio com a gente. E, Reginaldo, vamos começar já com a boca do balão aqui, né? Então, cara, quais que são os principais desafios de crescer e manter uma cultura organizacional da maneira que... A gente vai falar um pouco aqui da maneira que você gosta, da maneira que tem que ser, né? Como que é isso? Como que foi isso lá no início da VHSys e como que está hoje? Legal. Eu acho que assim, a partir do momento que você se torna empreendedor, você começa a empreender, você tem um maior desafio que eu coloco empreender, é lidar com pessoas, seres humanos. Todos são diferentes, ninguém é igual. Eu acho que o maior desafio como empreendedor é aprender a lidar com pessoas. E você, como começa a empreender, você tem aquela pegada bem diferente. Vou começar a contratar pessoas. Quando é você e teu sócio, se começou um negócio, você toca uma pegada um pouco diferente. E a partir do momento que você tem essas pessoas junto com você, a coisa muda. E o que muda? Muda que você tem que começar a tomar decisões. Você tem que contratar pessoas, você tem que demitir pessoas, e não é tão fácil demitir a primeira pessoa. Eu até brinco com o pessoal, falo assim, você lembra da sua primeira demissão? Eu lembro. Para mim é muito claro, porque foi meu primeiro desafio como empreendedor. E dali para frente é realmente como manter o time motivado, como começar a criar uma cultura organizacional, como você conseguir evoluir como pessoa, não somente como empreendedor, como pessoa. Porque geralmente na vida de empreendedores acontece o empreendedorismo. No meu caso foi exatamente nisso. Aconteceu o empreendedorismo. Não veio assim, vou me empreender amanhã. Não, aconteceu o empreendedorismo e quando acontece você não está preparado. Eu acho que na minha época não tinha toda essa bagagem que tem de mercado, todo esse network, esse conhecimento que se tem hoje para gerir um negócio. Na minha época era assim, era abrir um CNPJ, começar a contratar pessoas, evoluir uma solução, evoluir um produto ou vender algo. Basicamente, empreender era isso. Hoje não, hoje já está bem diferente. Hoje você tem uma rede de amparo para você começar a ter isso dentro do seu negócio, coisa que no passado não tinha. Então, eu acho que o primeiro pontapé inicial como empreender é assim,
tenha ciência, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. E uma dica que eu dou para todos os empreendedores já de início é assim, a regra para quem empreende é 80-20. É 80% racional, 20% emocional. Você é o dono do negócio. Você tem que gerir o seu negócio. Então, pessoas ruins têm que ser demitidas, pessoas boas têm que ser promovidas. Você tem que trabalhar dessa forma. Você só consegue prosperar no negócio tratando dessa forma. O problema é que eu não aprendi isso desde o começo. Isso veio, a maturidade foi vindo do decorrer dos meses, dos anos que você criou o teu negócio. Então, é um pouco diferente. Você vai ter que ganhar essa maturidade. Você não adquire ela do dia para a noite. Não, vou colocar aqui no meu livrinho de cabeceira que tem que ser dessa forma. Não, você vai ter que ganhar essa maturidade para realmente você conseguir fazer dessa forma. Então, você tem que buscar conhecimento, tem que entender, tem que conversar com outros empreendedores, tem que evoluir exatamente nessa linha de assim, eu não estou preparado. Empreender não é ser um gestor. Todo empreendedor tem que ser um gestor, mas não é ser um gestor para empreender, são elos totalmente diferentes. É profundo isso tudo que o Reginaldo está falando, e é engraçado que eu acho que a maioria, posso estar errada, mas tem muitos empreendedores que na verdade olham para a cultura como sendo uma coisa muito longa, muito distante, sabe, da realidade deles. Principalmente quando você está começando o seu empreendimento, sua empresa. Não é hora de pensar nisso, vou deixar lá para frente, né, Exato, Mari? depois eu me preocupo, até porque nem sei como e nem por onde começar a fazer uma estruturação ideal de cultura. Ao menos sei o que é verdadeiramente a cultura de uma empresa, né? O que ela impacta. O que eu gostaria de puxar aqui para a gente conversar também é essa questão do impacto. Muitas vezes as pessoas param para imaginar que cultura é uma coisa bonitinha, que as startups, por exemplo, trouxeram, sei lá, uma geladeira com cerveja. Piscina de bolinha. Piscina de bolinha é o dia do que você pode trazer o Dia do dog. pet. Exato, que eu acho super legal, porque eu amo pet, mas enfim, trazer o pet, no outro dia que você pode trazer a criança para trabalhar junto com você. Tudo isso faz parte de quê? Impacta em quê? Por que isso foi criado? E como que as empresas podem estar recebendo benefícios como empresa dessas pessoas que têm essa disponibilidade, esses benefícios na frente deles. Então, eu queria que você comentasse, Reginaldo, sobre os impactos que a cultura traz para a VHC, se você quiser citar, inclusive, alguns exemplos que você nos trouxe, que são muito ricos, para que as pessoas entendam o que eu posso pôr no meu dia a dia. De dá forma mais prática. Certo, né? O que Isso. não dá? O que eu tentei que deu merda? Legal. Eu acho que assim, para começar, eu acho que assim, todo mundo fala assim, tá, mas como criar uma cultura? Ela não se cria, ela já tá ali. A partir do momento que você tem uma concentração de pessoas dentro do negócio, trabalhando de forma linear, você tem uma cultura. Tá, mas como que nasce essa cultura? A gente tem que fazer uma divisão de papéis. O que é o clima e o que é a cultura? Primeiro nasce o clima. Como que é o ambiente de trabalho para se trabalhar? É descontraído, é bagunçado, é extrovertido? Eu acho que o primeiro pontapé inicial é esse. O segundo, a hora que você tem o clima, aí você tem a questão de você vai começar a montar a cultura do seu negócio. Então, mas como que eu crio minha cultura? Como que eu conheço os meus valores? Como que eu tenho meus objetivos? Como que eu tenho meu propósito? Na verdade, isso nasce no day one do empreendedor. A partir do momento que ele abre o negócio, ele já está mais ou menos desenhando isso quando começa a formar esse conjunto de pessoas dentro do seu negócio, lá 10, 15 pessoas. A partir do momento que você tem colaboradores, já começa a montar esse clima. E a partir do clima, a gente tem a mutação para ter a nossa cultura. E galera, uma coisa bem importante, não misturem o que é clima e cultura. Na minha visão, são coisas totalmente distintas. O clima é o que você vive dia a dia, é o ambiente de trabalho, como que é aplicado os feedbacks como gestor, como que a companhia circula. A cultura é algo que move o seu negócio, é algo muito inspiracional, é algo muito mais amplo do que a gente imagina. Vou citar até um próprio exemplo. Como que nasceu a cultura VHSys? A cultura na VHSys, a gente tinha um clima bem descontraído, empresa familiar, eram amigos, de repente a gente começou a contratar pessoas e foi evoluindo. E a gente sempre teve alguns princípios dentro disso. Quais são os princípios que a gente coloca nisso? Pô, a gente somos resilientes, legal. A gente, um negócio legal que a gente sempre falava é assim, humildade e integridade. São coisas, pô, resiliência, humildade e integridade. Pô, legal. O que mais? Pô, as pessoas estão no centro. Sim, as pessoas estão no centro. Então, a nossa cultura é baseada nisso. Ah, Reginaldo, mas dessas 3 palavras que você falou, nenhuma delas fazem parte dos valores do VHSys. Por quê? Porque isso está no DNA dos valores.
Os valores é o representativo, é o inspiracional. O que está desenhado é o nosso DNA. Por isso que a gente sempre fala, a cultura não é ser feita por valores, ela tem que ser criada um DNA que conta a história daqueles valores. Então, a gente tem um DNA bem amplo que as pessoas estão no centro. E ela fala, desde o day one da companhia até o dia atual, o que a gente espera da cultura do nosso negócio e o nosso objetivo. E também, acho que conectando a isso, uma coisa bem legal, na VHC a gente comemora o aniversário da companhia no dia do primeiro cliente. Porque o produto foi desenvolvido quase um ano antes, e a gente comemora por quê? Porque foi esse dia que foi emitido, a gente contratou o primeiro cliente, ele pagou o primeiro boleto, ele começou a emitir suas notas fiscais lá há 13 anos atrás. E a gente comemora todos os anos essa data como a data do Day One VHSys. Só que a empresa o CNPJ existia antes, mas foi nesse dia que a gente começou a registrar esse momento importante. E um outro ponto, 100 pessoas e 100 clientes, não existe um negócio. Então, a partir da vida do empreendedor, ele tem que entender, cara, você não consegue evoluir o seu negócio sem as pessoas dentro desse negócio, ou seja, então o clima e a cultura é super importante, porque se pegar eu e o Luan lá atrás, quando a gente começou o nosso negócio, éramos nós dois. Hoje, são mais de 190 pessoas. E a gente talvez não teria conseguido chegar nem perto de onde a gente chegou se não fossem as pessoas. Então, por isso que é tão importante na vida do negócio essa questão do clima e a cultura do negócio. E também, é o que a gente sempre fala, a conta tem que ser paga, então a gente precisa do cliente. Então, a cultura da companhia é baseada num propósito das pessoas e do nosso cliente. Tanto que o nosso propósito é ajudar o micro e pequeno empreendedor a crescer. E a gente é movido a isso. A nossa cultura é movida a isso. O que dá o norte para o nosso negócio é exatamente nessa linha. E aí todo mundo fica conectado dentro dessa ideia Exatamente para isso. levar o time, a empresa, né? Para a empresa crescer, para se criar uma cultura. Juntando algumas coisas que você já falou aqui, Reginaldo, que me vem ao pensamento você falou ali no começo até que você teve que maturar bastante ali para pegar esse jeitão de colocar o jeito da empresa. Eu acredito que, né, Sim. já devia estar dentro da sua essência esse cuidado com o time, né, essa preocupação com a cultura e com o clima organizacional. Então, eu acredito que teve que maturar. Mas eu acredito também que você teve que estudar um pouco sobre isso e eu quero que você fale um pouco sobre isso, onde é que você buscou esse estudo e também que você traga, cara, qual que é a hora de trazer um RH para te ajudar a isso, porque né, as startups estão crescendo, às vezes o empreendedor não é bom nisso, às vezes não se preocupa com isso, então qual que é o momento certo que você acha de trazer uma pessoa não o RH que a gente fala que faz o pagamento de folha, e sim o RH pessoas, people, né? Então me fala um pouquinho como é que você trouxe esse entendimento, onde é que você buscou essa inteligência de saber como cuidar disso e o momento que você trouxe esse cara de RH, essa pessoa de RH aí. Legal, esse é um ponto bem importante. E assim, o nosso caso foi um pouco diferente. A pessoa de DP acabou virando a pessoa de people, de pessoas. Olha. Então, ela trabalhava na área de DP, fazia a folha de pagamento, todo o processual do DP, que é altamente complexo. E essa pessoa começou a movimentar realmente para a gente criar o primeiro comitê de cultura do nosso negócio. E se não fosse essa pessoa, a gente não conseguiria ter feito essa estrutura, montado, porque assim, tudo já estava escrito. Só que ela não estava interpretada da maneira correta. Então, eu recomendo para os empreendedores, assim, vai iniciar seu negócio, tem um certo nível de maturação. Por exemplo, nós começamos com 30, 35, perdendo 40 pessoas ali, a gente tinha essa pessoa dentro do nosso negócio. Tá, Gina, mas não é cedo ainda para ter um RH dentro da companhia? Não diria RH, eu diria pessoas. Porque essa pessoa ela tem que estar atento para tudo que acontece no nosso negócio. Essa pessoa tem muitos casos, por exemplo, empreendedores, ela não consegue talvez gerir conflitos psicológicos dentro do negócio. E essa pessoa está preparada. Geralmente essa pessoa de people, ela é formada em psicologia, ela tem uma preparação para isso. E às vezes o empreendedor, ele talvez não consegue tratar questões complexas. Como eu falei no começo, o empreendedor tem que ser 80-20. 20 emocional, 80 racional. Então, se você tem que ser dessa forma como empreendedor, você tem que ter uma pessoa que seja 80-20, ao contrário, para fazer com que ela compreenda como está a situação dentro do negócio, às vezes aquele gestor que não está levando a área da maneira correta, ela conseguir drivar esse gestor, fazer pesquisas com os colaboradores para eles entenderem
para realmente o empreendedor entender como que está a minha companhia hoje. Será que o clima está legal? Será que os benefícios estão legais? Será que os salários estão legais? Será que está faltando alguma coisa no nosso negócio assim que seja diferente, que motive as pessoas a acordar todo dia cedo e vir para cá, não somente para vender horas, mas assim, vestir a camisa numa pegada muito... fazer parte do negócio. Não ser somente um CLT, e sim fazer parte do negócio. Querer crescer junto com o negócio, querer crescer junto com os clientes. Então, eu acho que para isso, realmente, as pessoas têm que se preocupar muito com as pessoas. Como eu comentei no início, a gente tem duas coisas que movem o nosso negócio. São as pessoas que ajudam o negócio a crescer e os clientes que pagam a conta. Uhum. Então, se você não tiver essas duas coisas bem alinhadas, o teu negócio não consegue prosperar. Então, eu recomendaria começar isso desde cedo, estruturado. Eu acho que assim, a partir do MVP... O MVP foi validado, a gente começa a vender. Eu acho que assim, todo negócio tem que começar a vender para se provar. Começou a vender, começou a evoluir. Você vê um certo estágio de crescimento do negócio. Se preocupe com as pessoas, entenda. Ah, mas eu não tenho nesse momento condições de contratar uma pessoa de people. Você mesmo pode fazer. Hoje a gente tem uma literatura vasta no meio do caminho disso, tem empresas de consultoria disso, que ela vem na tua empresa, ela começa a montar um alicerce disso, começa a fazer as pesquisas para você, até próprias certificações que a gente tem no mercado hoje, que te ajudam nisso, porque essas certificações, elas não te vendem somente uma premiação assim por diante. Ela vende uma certificação do teu negócio para realmente mostrar assim, pô, meu negócio está legal, não está legal, o que eu preciso evoluir? A gente sempre fala muito na parte de people, as práticas do nosso negócio. Será que a minha companhia tem as práticas? Será que as áreas têm práticas? Por exemplo, existem dailies, existem monthlies, existem reuniões mensais com a companhia inteira para dizer aonde a gente vai estar e o que a gente precisa evoluir? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Ah, mas meu negócio tem 6, 7 pessoas. Poxa, precisa eu ter rituais bem claros? Sim, faz parte do negócio. Se você não tiver rituais, por exemplo, com o teu time de vendas, com o teu time de atendimento, rituais com a sua liderança. Ah, mas eu tenho 3 líderes nesse momento, não importa. Você tem que ter esses rituais, você tem que deixar preto no branco. A companhia tem que ter transparência. E essa transparência tem que ser expelida para toda a companhia. Então, assim, a gente tem rituais com liderança. Lá na VHSys, principalmente, nós temos times que têm dailies, que são reuniões diárias, reuniões semanais, reuniões mensais. Nós temos reuniões semanais com toda a liderança e temos uma reunião que acontece onde a gente, com toda a companhia, que a gente chama de papo reto, onde a gente mostra aonde a gente está, como a gente está e o que precisa evoluir. Eu acho que isso é muito importante, não para você ter somente colaboradores, mas ter pessoas que vão ajudar você a mover o seu negócio para uma próxima barreira. Tá ruim, tem que ter conversa difícil com a companhia inteira. Tá bom? Pô, vamos agradecer e elogiar. Um outro ponto bem importante, acho que muito ligando esse tema de cultura, engajamento, clima, você tem que celebrar. Eu acho que assim, nós temos isso muito no nosso DNA. A gente tem que celebrar, mas qualquer coisa, sim, se for algo que move a barra do nosso negócio, é essencial que a gente celebre. Por exemplo, nós temos lá a meta do quarter. A gente bateu a meta do quarter, cara, a gente faz aquele baguado, aquele churrascão de laje, chopp, a galera curte pra caramba. Ou, por exemplo, conseguimos mover uma barreira que a gente estava esperando há um ano, por exemplo. Toda vez que a gente rompe a barreira de 1 milhão de MRR, a gente faz uma festa para comemorar. Só que essa festa, ela acontece esporadicamente e não tem data para ser marcada, porque assim, geralmente, a previsão era chegar esse mês, um exemplo, em 1 milhão. Chegamos em 950. Mas pode ter um contrato um pouco maior fechado nesse mês e pode romper a barreira. Então a festa, a gente brinca, a festa do 1 milhão, ela acontece naturalmente. E quando acontece, a gente já está preparado para fazer aquela festa totalmente diferente e celebrar, porque cada 1 milhão de MRR não é fácil chegar até lá. Então, quando você consegue, você tem que celebrar. E isso faz também com que a tua cultura fique mais forte. Porque você está celebrando uma conquista que foi por causa daquelas pessoas que estão contigo que você conseguiu chegar até lá. Senão, as pessoas falam assim, pô, a companhia esse mês lucrou mais 1 milhão. Não, a companhia, eu participei disso, eu construí esse 1 milhão a mais de MRR que a gente conseguiu construir. Então, isso é bem importante e a gente vê esses movimentos dos colaboradores comprando isso. Pô, será que nesse ano a gente vai conseguir romper mais 1 milhão na nossa barreira de MRR? Pô, acho que sim, acho que dá pé. No nosso cronograma, o Excel aceita tudo, né? O Excel aceita, então a gente consegue chegar até lá. Então, a gente vende isso como uma coisa assim, cara, é algo altamente épico na companhia, como as festas de bater meta por quarter.
É muito legal. E sou super a favor dessa história de começar a comemorar todas as suas conquistas. E mesmo para o empreendedor inicial, né, ele pode começar conquistando o primeiro cliente, comemorando o primeiro cliente. Quem conhece a estrutura da VHC sabe que tem uma estrutura lá realmente pronta para fazer festa. E é muito bonita, por sinal, muito bem estruturada e justamente preparado para poder trazer todo esse engajamento, né? Favorecer todo esse movimento que você tem dentro de casa. Eu queria aproveitar para puxar um pouquinho do que você falou sobre benefícios. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho lá no início, quando vocês começaram, quando tem uma estrutura ainda que mínima, o que de benefício vocês ofereciam para os colaboradores, para dar ideias aí para os nossos empreendedores que estão ouvindo a gente, quais são as coisas que você pode fazer de forma prática no dia a dia para favorecer esse engajamento, essa cultura, essa estruturação. E depois, atualmente, se você quiser contar um pouquinho também de como que vocês mantiveram isso, porque você sabe que quanto mais você cresce, o desafio fica maior. Fica mais difícil manter-se lá, né? Então, como que vocês evoluíram isso junto? Legal, Mari. Eu acho que esse é um ponto bem importante. A gente começa o nosso negócio e primeiro acho que o desafio é como modular a questão de cargos e salários. Eu acho que todo empreendedor, quando começa, quanto eu devo oferecer para uma vaga de júnior, pleno e sênior? Eu acho que o primeiro passo, todo empreendedor, pessoal, isso está disponível na internet. Você sabe a faixa salarial da sua região, do seu estado, realmente, eu quero pagar um salário um pouco melhor, padrão São Paulo. Então, você tem isso disponível na internet e o teu próprio contador tem acesso às informações também. Eu acho que o primeiro ponto é esse. É só perguntar no chat GPT, inclusive. Exatamente, não precisa mais nem pesquisar no Google, né? Vai pesquisar isso. direto no GPT. Mas aqui na minha região, São José dos Pinhais, como é que é, né? O chat GPT vai dar uma informação. O Reginaldo prefere o Jimmy, mas enfim. Então, acho que o primeiro passo é esse. E a partir do momento que você tem isso, eu acho que temos algumas obrigações, como todo empreendedor tem que ter, questão de vale transporte, vale refeição, vale alimentação e convênio médico. Eu acho que esse é o básico operacional. Mas você tem alguns outros benefícios adicionais que você pode estar colocando também. Por exemplo, o vale transporte, no lugar de pagar um vale transporte, você pode substituir por dinheiro vale combustível. É um negócio que gera um benefício um pouco adicional. Benefícios de saúde e bem-estar, isso é bem importante, como academias, acesso a psicólogos de maneira custo reduzido, outros tipos de benefícios, por exemplo, unilaterais, por exemplo, parcerias com universidades, faculdades, isso é de forma gratuita, você pode fazer e pode estar trazendo esse benefício para dentro de casa. E acho que um next step é talvez você buscar, por exemplo, como a gente buscou, em várias pesquisas de clima, que isso é uma coisa bem importante, galera, pesquisa de clima organizacional mostra o que a gente tem que evoluir no nosso negócio, mesmo sendo companhias pequenas, o que está faltando. Será que é salário? Será que é benefício? Será que é estrutura? Será que é uma melhor arquitetura de gestão? Será que é uma melhor transparência no nosso negócio? Será que a diretoria está dando transparência suficiente no nosso negócio? Essas pesquisas drivam a gente a ter respostas para as perguntas que a gente tem. E isso traz uma visibilidade muito grande. E no passado nós fizemos alguns estudos e uma das maiores dificuldades dentro, principalmente do nosso negócio, era realmente educação. E educação, você olha, cursos, treinamentos, idioma, faculdade, tecnólogo, pós-graduação, mestrado e assim por diante. E a gente conseguiu fazer uma parceria com uma companhia que provém isso de maneira aberta para os nossos colaboradores. Até foi essa parceria que a gente conseguiu evoluir para a nossa certificação ESG. O que essa parceria faz? Basicamente, a companhia paga um custo fixo mensal para essa empresa e com esse custo fixo mensal, o colaborador tem um portfólio onde ele pode estudar o que ele quiser, treinar o que ele quiser e evoluir como ele quiser. Estudar o quê? MBA? O que quiser. Tem desde curso profissionalizante até formações graduação. Exatamente isso. Que legal. E assim, o grande desafio que, por exemplo, o gestor tinha o PDI com os nossos colaboradores. E o PDI, vamos fazer um curso aqui, você precisa fazer uma formação, só que o custo é alto. Sim. Então, o que a gente resolveu fazer? Neste ano que a gente acabou colocando essa solução, nós tínhamos um budget um pouco maior para talvez melhorar outros benefícios, mas a gente resolveu realmente focar em educação, porque é algo que a gente acredita. Eu, como empreendedor, acredito que assim, quando você puxa a barra para cima, você tem que estender a mão e talvez levar a pessoa junto contigo. Nada melhor isso você provendo educação.
Porque quando você coloca num PDA, eu preciso que você faça um curso lá determinado XYZ. Ele tem custo. Às vezes a companhia, negócios não podem arcar com esses custos, porém, olhando na evolução da onde você quer chegar com o seu negócio, você precisa puxar a barra desses colaboradores. E nada melhor que provendo uma solução com um portfólio completo, você colocando nos PDs, então beleza, então vamos evoluir com, por exemplo, um curso de Product Manager. Pô, mas um curso desse custa caro, mas eu trabalho no time de atendimento. Sim, você pode evoluir com esse curso e no futuro andar ganhando uma cadeira na área de Product Manager da VHSIS, porque você tem toda a formação. E no seu PDI foi drivado junto com o seu gestor que você queria sentar naquela cadeira no futuro. Você tem toda uma progressão dentro do negócio, todo um programa de cargos e salários baseado-se em evoluções de promoções e movimentações dentro do negócio. Então, acho que isso aí moveu a barra assim, muito alta do nosso negócio e vem evoluindo. Tanto que a gente, na plataforma, hoje a gente tem 98% da nossa companhia utilizando essa plataforma para ter mais conhecimento e evoluir. E é uma coisa que eu sempre falo, todo colaborador ele está cumprindo uma jornada. Não só o colaborador, mas o empreendedor também. Ele está num processo de jornada. E nada melhor que dentro dessa jornada, para dentro do negócio, ele deixar o seu legado e também ter um legado para a vida. Acho que conhecimento não é só para a sua companhia, mas para a vida do colaborador também. Então, a partir do momento que você trabalha com dois vieses, tanto individual como pró a companhia, eu acho que o win-win, todo mundo ganha. Esse é um ponto bem importante. A minha pergunta é exatamente em cima disso, Reginaldo, dentro da sua fala, né? Como é que você mensura esse resultado desses benefícios, né? Como é que isso se torna tangível para a empresa e que você valorize e vê isso, né, como uma coisa que tá o quê? Retendo talento. E aí uma outra coisa também, dentro da minha experiência, quanto mais a gente dá benefícios dentro da empresa, e isso é uma dor do empreendedor, você dá, mas aí na hora que você faz uma pesquisa, a galera quer mais benefício, Sim. mais benefício. Às vezes a linha ali das pesquisas, benefício é que a galera nunca está satisfeito. Tem a maioria desses que você falou, e os básicos e extras, como educação, por exemplo, que eu acho fantástico, isso acho que é o que move o país, é uma coisa que eu sempre falo, mas como que você mensura? O que é o tangível disso? Primeiro ponto, o nível de maturidade da organização. Eu acho que é aquela história, você não consegue ver isso aí fluindo, aumentamos 20% nossas vendas por causa disso. Não. Eu acho que isso é uma construção a médio prazo. Você vai vendo a maturidade do negócio evoluindo. A intelectual das pessoas evoluindo. Eu acho que isso a gente tem que considerar 1% ao mês, 5% ao ano, de como está evoluindo esse negócio. A gente tem um negócio dentro da companhia que a gente tem um nivelamento, principalmente, de gestão, um nivelamento dos cargos operacionais. Júnior, pleno e sênior. E quando você começa a operar com um PDI estruturado, baseado num contexto específico, você vê que a maturidade desses colaboradores, não somente dos colaboradores, mas das áreas, começam a evoluir. Não é exponencial, você não vai ver isso resultado do dia para noite, mas aos poucos você vai começando a ver que o nivelamento desses colaboradores começa a melhorar, a performance começa a melhorar. E as conversas internas devem começar a mudar com mais exemplos, mais processos, mais metodologias. Exatamente isso. E inicialmente você olha assim, a galera conversando no corredor, coisas aleatórias. A partir do momento que você tem isso, eu tô terminando, tô no segundo período de formação, já tô vendo uma pós-graduação. Você já tá fazendo inglês? Não, eu tô achando que tá eu vou me sobrecarregar se eu ficar estudando inglês agora, mas provavelmente no quarto período eu já vou começar a fazer inglês também, que é bem importante pro nosso negócio. E assim, as conversas começam a mudar, a gente começa a sentir que tudo começa a ser um pouco diferente. E também, por exemplo, nós temos cargos mais operacionais que, se a gente analisar o salário que ganha, fazer uma formação, às vezes tem família, é complexo. E a partir do momento que a companhia disponibiliza isso, a gente está conseguindo agregar muito valor na vida dessa pessoa. No lugar dela estar pagando uma formação, ela está usando esse dinheiro para outros fins. E a companhia está pagando essa formação. E eu vejo também que assim, a gente evolui muito a questão do pertencimento dos colaboradores por ter isso. E também, eu acho que, falando como empreendedor, a gente melhora os nossos turnovers. Sim. Com uma solução dessa. Porque é mais complexo de uma pessoa falar, poxa, não vou ter esse benefício da outra empresa de estudo para eu evoluir isso que eu tenho aqui, né? Exato. E também os nossos colaboradores acabam levando essa solução para outras empresas. Chega lá, vocês não têm único aqui, precisa evoluir esse negócio.
E acaba o empreendedor do outro lado, não, mas é caro. Não, não é caro. Eu acho que é investimento. Como você investe em tecnologia, você investe em pessoas fodas na sua operação, você tem que investir também no conhecimento das pessoas que estão ali. Sim. Quando o Reginaldo fala, parece ser tudo mais tranquilo e mais fácil, né? De fazer, assim, não parece, tá tipo, no não, tá tudo coração, certo, né? vamos embora. É muito genuíno, né? E é um trabalho social, como você comentou, né? Ele impacta no social, na família e no desenvolvimento dessa pessoa pro resto da vida. Conhecimento é algo que as pessoas precisam ter e gostariam de ter, porque é algo que ninguém nunca vai tirar da gente, né? Conhecimento a mais sempre é bem-vindo. E, Reginaldo, assim, a gente... Por isso que eu comentei que parece ser fácil, mas na trajetória de vocês de crescimento, vocês tiveram um momento que vocês foram adquiridos, boa parte do percentual da empresa, pela Stone. O que mudou? Porque aí pode ser que tenhamos aí outros empreendedores no meio do caminho observando a sua fala e dizendo, legal, mas ele tem todo o controle dentro de casa para fazer o que ele acredita ser correto, fazer com essas pessoas e criar essa cultura tão legal e tão consistente que vocês criaram na VHSys, que realmente é modelo. Como é que a Stone entrou nessa jogada? Ela bagunçou um pouquinho? Quais foram os desafios que vocês tiveram com a entrada de um investidor de peso como a Stone? Legal, mas acho que vamos começar um pouco antes, Mari. Pode? Eu acho que todo empreendedor fica naquela, principalmente startupeiro, investimento, investimento, investimento. Desespero do primeiro investimento. Uhum. Eu acho que assim, o primeiro investimento, ele tem que agregar valor no negócio. Eu acho que o primeiro ponto, ele pode trazer governança, maturidade e crescimento. Mas para você trazer esses três, primeiro ponto, tem que escolher o melhor investidor, tem que entender o que você quer com a grana que está entrando, que dinheiro por dinheiro você pode estar gerando caixa e pode estar crescendo também. Então, acho que o primeiro passo é assim, eu acho que o nosso primeiro investimento, o anjo que a gente recebeu, o que ele fez com a companhia? A gente já tinha uma certa maturidade de negócio, a gente tocou o bootstrap boa parte da vida nossa. Realmente, tudo que a gente lucrava, a gente reinvestia para fazer o nosso negócio crescer. Só que chegou um momento que a gente precisava um nível um pouco maior de maturidade. Por isso que a gente acabou buscando investimento. E com investimento não vem somente dinheiro. Eu acho que todo investimento tem que ser baseado em todo um portfólio de soluções. A gente brinca, não adianta vir, você vem o dinheiro, mas o que agrega somente esse dinheiro? Se você não souber, eu falo muito para as pessoas, todo empreendedor tem que aprender a alocar capital. Uhum. É o segredo do negócio. O empreendedor que sabe alocar capital, o negócio prospera. Então, a partir do momento que entra o dinheiro, você tem que buscar um pouco de conhecimento também. Todo investidor vem com essa pegada. Com as reuniões de conselho, com discussões mais complexas, tem empreendedores que têm vieses para marketing, tem empreendedores que têm vieses para distribuição, vieses para venda ou tecnologia. Eu acho que cada empreendedor ele segue um desenho diferente de qual a skill maior. E também eu acho que na hora de buscar um empreendedor, você pode olhar para os gaps operacionais do seu negócio. Se você tem gaps com vendas, você tem que buscar um empreendedor que talvez tenha, um investidor que talvez tenha mais skills para venda. Se é tecnologia, talvez um estratégico que tenha uma pegada muito mais tecnologia. Para complementar. Não vá atrás só do dinheiro. Vai em cima do portfólio que ele pode agregar para ti. Muito simples. Eu estou buscando investidor porque eu quero colocar um dinheiro na companhia. Mas o que você quer fazer com o dinheiro? Não é simplesmente dinheiro. Você tem que ter toda uma história, um storytelling para conseguir chegar até lá. Posso fazer um parênteses? Pode. Vou fazer um hashtag aqui, orgulho que nós fomos o investidor anjo dele. Pode continuar, Reginaldo. E eu acho que, vindo de encontro, o que muda depois do investidor? Primeiro, maturidade organizacional, porque muitos investidores ou estão investindo no modelo mútuo hoje, ou estão investindo no modelo de compra de cotas mesmo, ou realmente, a partir do momento que você tem um empreendedor comprando cotas do seu negócio, muito provavelmente você vai virar uma empresa SA. E a partir do momento que vira uma empresa SA, a gente começa com a governança corporativa. O bicho da governança corporativa. O que muda, Reginaldo? Nada. Só ser mais organizado. Basicamente isso. Nada muda da sua vida. Ser mais organizado. Mais algumas regras para cumprir. Exatamente isso. E cumprindo as regras, nada muda. É a mesma coisa. Você hoje é Simples Nacional, se vira um lucro real e tem uma empresa SA. Nada muda. Só é mais complexo de gerir. Tem que ter rituais bem claros, tem que ter modelos bem claros, tem todo um processual diferente que tem que tocar. É um bicho de sete cabeças? Não. Para mim foi natural. Eu saí de um Simples Nacional, fui para uma SA, para mim toquei vida normal e nada mudou. Só seguir realmente as leis das SAs do jeito que deve ter seguido.
E como a Mari comentou, vindo um play estratégico, pô, uma Stone, o que muda, Reginaldo? Eu acho que assim, a Stone nos achou, e eles gostaram da maneira como a gente operava nosso negócio, e pra gente, na época, fazia sentido porque complementava exatamente o que a gente estava buscando. Nós tínhamos um RP, a gente queria transformar esse RP em uma plataforma. E para se transformar na plataforma, você tem que colocar payments no meio do caminho. E também tem aquela coisa que todo mundo fala hoje, o RP vai virar banco, ou o banco vai virar RP. Nada melhor que você estar com um sócio que é banco e o banco consegue agregar em cima de financial services para a gente agregar para o empreendedor lá na ponta essas soluções dentro do nosso negócio. Questão, o que mudou do investimento anjo para o investidor estratégico? Basicamente nada, os rituais se mantêm, o processo mantém. Única pegada que mudou assim drasticamente para a gente foi a questão do drive do nosso negócio. A partir do momento que você recebe um investimento anjo, você está focado no quê? Conquistar alguns objetivos a mais a curto prazo. A partir de você ter um play estratégico, um cheque maior numa série A, você tem desafios maiores no meio do caminho. E é o que eu falo sempre, Excel aceita tudo. Mas agora executar isso é um processo bem diferente. Então, a partir do momento que você está com um investidor estratégico, você muda um pouco o teu viés do tamanho da escala do teu crescimento. E sinergia de portfólio. Eu acho que esse é um ponto também que a gente conseguiu agregar junto com o Grupo Stone, é realmente ter um pouco mais de sinergia com o portfólio do grupo e as soluções de tecnologia. Isso faz com que você ganhe um pouco mais de escala mais rápido. Mas, como todo empreendedor erra, a gente errou também. A partir do momento que você tem um cheque, um valor um pouco superior, o que você começa a fazer? Você tem que começar a ligar o modo crescer a qualquer custo. E isso eu vejo com puta erro do empreendedor. Você tem que crescer a qualquer custo, mas você tem que ter cautelas em algumas coisas. Por exemplo, times de venda. Você tem que continuar com a mesma cautela, com a mesma restrição que você tem de contratar pessoas boas fora da curva. Segundo ponto, gestão. Você tem que ter uma gestão preparada para gerir times um pouco maiores. Talvez o gestor que te trouxe até aqui não te leve até lá. É uma dica que eu sempre dou para a galera. Talvez você tenha hoje um gerente, você vai ter que trazer um diretor, ou você tem um coordenador, você vai ter que trazer um gerente. E um cara que talvez já tocou uma operação daquele tamanho para conseguir rampar o negócio. Estratégia de aquisição. Muitos empreendedores ficam presos geralmente a um modelo de aquisição. Eu acho que quanto mais você conseguir diversificar a tua captação, endgame, você consegue chegar a um resultado bem superior. E talvez o crescer a qualquer custo pode ser um pouco mais moderado. Que às vezes não é só alocar capital, colocar lá em Google Ads, crescer bizarramente e de repente acaba virando voo de galinha. Você sobe e começa a cair de novo, entendeu? Tanto que você se preocupa para angariar cliente, você tem que se preocupar por manter esse cliente e expandir esse cliente no futuro. O teu negócio é cíclico. Você traz cliente, o cliente evolui dentro da sua base, com upsell, cross-sell e assim por diante, e tem um ciclo, e acaba churnando, você tem que trazer o próximo para cobrir esse ciclo e evoluir esse negócio. Então, acho que esse é o ponto que, a partir do momento que você está com um player um pouco mais estratégico, você tem que ter um pouco mais de maturidade operacional em cima disso. E se você, empreendedor, não tem essa maturidade, traga pessoas que tenham. Se você não tem todo esse conhecimento, eu acho que muitos empreendedores abrem seu negócio, tocam 1, 2 anos, vão buscar investimento, não tem uma certa bagagem perante o mercado, não buscou conhecimento suficiente, não tem network adequado para fazer isso, ele não está preparado para fazer isso. É melhor dar um passo para trás, talvez participar de grupos com outros empreendedores, entender como funciona uma geração de escala e talvez adquirir o conhecimento que você não tem. Eu digo para todos os empreendedores, uma coisa é certa, você começa a empreender, você estuda do dia 1 até o final da vida do empreendedor. E talvez você termina o seu ciclo como empreendedor, você começa a estudar de novo para abrir um novo negócio e evoluir o ciclo novamente. Não para. A gente vê muitos empreendedores que vêm buscar ajuda. Então vamos fazer um bate-papo para entender como que funciona a VHSys. Legal, qual é o teu intuito? Meu intuito é se transformar na VHSys no futuro. Legal, e o conhecimento agregado para você conseguir fazer isso? Porque não adianta só você ter um produto legal, você ter o dinheiro legal, sendo que você não tem capacidade de execução. Como eu comentei agora há pouco, o maior pegada como investidor, você tem que ser uma pessoa que saiba alocar capital. No momento certo, na hora certa. Se você não conseguir enxergar isso, traga pessoas que enxerguem para você. Se você é aquele empreendedor assim, eu sou muito virado em tecnologia
e pouco skill de vendas. Nenhum negócio vive se não tiver venda. Eu até brinco com a galera. Nenhuma companhia que vende muito bem tem problema. Nenhum problema. Se ela está vendendo, não tem problema nenhum. Se ela não está vendendo, a gente tem todos os problemas possíveis e impossíveis. Receita move o negócio. Se você tem uma máquina de venda bem estruturada, você pode não ter um melhor produto. Então faz com que puxe a barra do seu negócio lá para cima. Então eu sempre digo, cara, a gente se intitula uma máquina de vendas. Nós, desde o day one, somos uma máquina de vendas. Nós não somos uma empresa de produtos, somos uma empresa de vendas. Então, tem empresa de produtos e empresa de vendas. Vamos olhar para dentro de casa e entender o que a gente é. Se a gente é uma máquina de vendas, então vamos focar na máquina de vendas. Se a gente é uma empresa de produto, vamos focar 100% de produtos. E entender o que vai levar a companhia para o próximo patamar. Eu acho que é uma dica bem importante para todo empreendedor. Entender o que você é. Porque o que você é vai digitar as regras do seu negócio. E se você não é uma máquina de vendas, contrate uma máquina de vendas. Ou seja, pessoas que têm capacidade ou estratégicos, fundos que têm essa capacidade de prover isso para você rampar o seu negócio. Senão você não consegue prosperar. Novamente, uma empresa que vende não tem problemas. Empresas que não vendem têm problemas. E você fala muito no resgate aí de uma situação que a gente já comentou muitas vezes aqui em outros podcasts, inclusive, que é o empreendedor ter o tempo dele de captação. Você falou em escolher o investidor. Muitos empreendedores não escolhem um investidor porque saem no desespero para fazer captação a qualquer custo, porque precisa do dinheiro, porque no mês que vem ele não tem caixa para manter a empresa dele. E do outro lado da mesa tem um investidor que só quer enxergar se você tem condições, que foi também o que você citou, condições de pegar aquele dinheiro, alocar de forma correta dentro da empresa dele e levar essa empresa num outro nível para que o dinheiro dele renda muito melhor do que colocar no banco. Porque aí eu prefiro pôr no banco ou colocar dentro de uma startup. E é por isso também que 70%, próximo de 60%, 70% de todas as avaliações de startups que nós fazemos na Start Growth avaliam o empreendedor e não o negócio somente. O outro percentual a gente olha o negócio. Se ele é escalável, se tem mercado, se é atrativo, se tem diferenciais, show de bola. Mas o empreendedor em si, ele tem condições de fazer com que essa empresa chegue num outro nível? Ele vai ter toda essa bagagem, ele vai ter todo esse... eu acho que é uma coisa muito... o que eu tô querendo dizer aqui também de ego, sabe? Egocentrismo, assim. Tem muito empreendedor que acha que sabe tudo. E aí, lhe falta conhecimento e para ele não importa aquele conhecimento para ele crescer. E aí a coisa, no meio do caminho, ela não se desenrola, né, Reginaldo? Você já viu isso? Empreendedores, assim, querendo chegar no tamanho da VHSIS, mas não consegue chegar no tamanho da VHSIS ou até menos que ela, porque ele acha que sabe tudo e não pede ajuda, não quer ajuda, não se abre para as oportunidades que podem aparecer pela frente. Então, decidir qual é o investidor que vai investir na minha empresa é tão importante quanto decidir quem é meu sócio. Como é que eu vou decidir? Porque ele será um sócio. Então, você precisa decidir que braço que você está trazendo ali para você. Vai botar dinheiro e vai me ajudar a fazer o quê aqui dentro? O que você vai se mover aqui? Como que você vai conduzir a minha empresa para que ajude a acelerar esse negócio todo e ser mais rapidamente? Eu acho que, Mari, o que você falou vem de encontro com um livro que eu gosto muito, que é A Mentalidade do Fundador. Aí a dica já, gente. Se o fundador não fosse tão importante, esse livro não teria sido escrito. Eu acho que, assim, tem negócios que são comprados e equipes são direcionadas para tocar esse negócio, só que eles não prosperam porque quem criou ele foi o fundador. E ele tem uma essência diferente para aquele negócio. Tanto que nesse livro tem vários cases que explicam ali, e eu acho bem importante que, assim, tanto que é o meu livro de cabeceira, que eu falo, eu já até fiz um podcast sobre esse livro, porque é bem importante. Assim, o quanto esse empreendedor vale para o negócio. O que você falou, Mara, é super importante. A avaliação de 70% do empreendedor é porque ele move as barreiras. É aquela história, precisamos mover um prédio de lugar. Você consegue, se a pessoa tem um foco, ele é direcionada, ela vai mover o prédio de lugar. É quase impossível. Mas quem que torna isso possível? O capitão. Quem que é o capitão? É o empreendedor. Porque se ele consegue evoluir... Se ele consegue evoluir o negócio dele, significa que ele é altamente crucial para o negócio.
Até nesse livro cita alguns cases ali de empreendedores que saíram, fizeram exit do negócio e foram chamados desesperadamente no futuro, porque, cara, é você que criou esse negócio. Você sabe onde estão os erros e os acertos e você sabe prosperar esse negócio. Então, isso é bem importante. E como que o empreendedor se torna tão valoroso assim para o negócio? É a maneira como ele gera o negócio. O empreendedor, ele aprende com o tempo. E esse aprendizado não é somente um aprendizado que a gente chama focal. Ele é aprendizado de negócio. Por exemplo, esse empreendedor, nosso segmento é RP. Eu conheço o mercado inteiro de RP, eu entendo quais são os gaps, quais os segmentos, qual o ICP, como é desenhado, quais são os units econômicos, quais são essas métricas envolvidas nisso, porque eu vivo isso há 13 anos. Então, não é que você vai conseguir essa bagagem de 13 anos do dia para a noite, mas você se torna indispensável para o negócio a partir do momento que você tem um drive e tem um alicerce. Até uma coisa que muitos fundos, muitos estratégicos que investem em companhias, às vezes o empreendedor é maior que o negócio. A capacidade desse empreendedor de execução é muito maior do negócio, porque o negócio está no mar vermelho que é impossível escalar. O empreendedor ele não consegue visibilidade, só que se ele abre um negócio do lado, ele consegue escalar bizarramente, porque o empreendedor é maior que o negócio. Então, acho que o que tu comentou, Mari, é extremamente crucial. O empreendedor, às vezes, vale mais que o próprio negócio. Tem companhias que compram negócios para levar o empreendedor. Isso é comum. Já fizemos isso também. Faz parte do negócio. Muito legal. Já fizemos isso. E, Reginaldo, a gente já tá chegando no fim aqui, infelizmente o papo flui, Já? que é uma beleza, né? Mas eu queria te fazer uma última pergunta para esses empreendedores que estão nos vendo aqui, porque 13 anos escalando uma empresa, que não para de escalar e vai para outros níveis com certeza, né? O que foi, na sua visão, assim, que você pode deixar de conselho, de orientação para os empreendedores qual que foi o seu maior acerto e o seu maior erro? Você consegue trazer isso para os empreendedores? Legal. Eu acho que primeiro é sim, comece certo. Tá, Regina, mas o que é começar certo? Eu acho que você não é como empreendedor, como negócio. Como um negócio começa certo? Primeira coisa, o empreendedor tem que ter a subsistência dele, ele precisa de salário. Ele não precisa pegar o caixa da empresa, ele tem que separar o que é companhia, o que é PJPF. Eu acho que é o primeiro passo. Segundo passo é entender sobre o mercado que você atua, sobre o que você faz e como você faz. Diferenciais de mercado, ICP, eu acho que assim, o empreendedor tem que entender um pouco de tudo sobre o que ele está fazendo. Senão o empreendedor vira aquela velha história do passado. Eu fui demitido de uma empresa, vou abrir uma pizzaria. Ele nunca fez uma pizza na vida dele. É a mesma coisa que empreender. Você precisa ter um conhecimento amplo sobre o que você está fazendo. É a mesma coisa, vou abrir uma loja de roupa numa rua super movimentada que não tem estacionamento. Você não vai vender. Eu acho que o primeiro passo é esse. É uma coisa que eu tive que aprender da pior maneira possível. Na minha época não tinha network, eu tinha pouco conhecimento como empreendedor. Eu acho que me agarrei ao Sebrae. Na época eu fiz aquele curso do Varejo Mais, para que os mais velhos já sabem que é esse curso. Com esse curso, abri um pouco minha mente e eu consegui entender como as coisas têm que ser feitas. Você fez Empretec também, não? É antes do Empretec esse. Antes? Antes do Nossa, Empretec. eu fiz Empretec. E com isso, gerou uma certa bagagem para mim. Cara, eu tenho que entender como funciona meu negócio, tenho que entender a lucratividade do meu negócio, tenho que entender um pouco de RE e entender quais são os princípios para conseguir angariar mais clientes e assim por diante. Eu acho que esse foi o alicerce 1. Alicerce 2, literatura. Ah, mas todo empreendedor hoje tem hábito de leitura. Na minha época, a gente não tinha hábito de leitura. Comecei a ler muito. E tanto que naquela época eu comecei a ler um livro chamado Startup Enxuta. Eu falei assim, caraca, esse livro é precursor, é um negócio diferente e tudo. E na época que eu comecei a empreender de verdade, há 20 anos atrás, até antes da própria VHSys, startup era coisa do Vale do Silício. Uhum. Só que quando a gente pivotou desse negócio que eu tinha antes para essa empresa, depois que eu li esse livro, caraca, talvez seja uma startup. Porque o jeito que a gente está criando, a gente fez uma solução em SaaS, a gente brincava, a gente tem um produto para vários clientes. Nosso problema antes era ter vários produtos para únicos clientes. A gente vai ter um produto para vários clientes, a gente pode escalar. E com essa visibilidade, a gente pode ser uma coisa diferente. E no meio do caminho dessa jornada, no segundo ou terceiro ano, até desculpa se estender pouco, mas a história é bem legal contar, a gente recebeu um contato de uma empresa de software conhecida no Brasil que queria investir na gente.
E eles mandaram uma lista de documentos que eu tinha que enviar com 100 e poucos itens. Eu não tinha 20. Aí eu olhei para trás e falei assim, caraca, eu preciso de ajuda. E naquela época a gente não tinha tanto acesso como tem hoje, como eu comentei. E daí, o que eu fiz? Chamei meu contador. Cara, eu nunca vi falar nesses negócios aí. Aí eu acabei buscando uma boutique de M&A. E a boutique, pô, não, pra gente, esses documentos aí é assim que monta. A gente contratou uma consultoria e fui entender como funcionava o mercado. Aí eu falei, não, agora a gente é uma startup, a gente conseguiu cumprir a lista dos 100 itens e dali pra frente a gente começou a organizar. E eu acho que erros e acertos. Erros foi ter começado talvez da maneira muito bruta. Talvez se eu tivesse um conhecimento maior, no lugar desse um passo para trás, vou ficar 6 meses, vou ficar imerso, tocando o negócio e evoluindo eu como pessoa para ajudar a evoluir o negócio. Deveria ter dado um rollback nisso e visto tal, pô, preciso primeiro buscar mais conhecimento para conseguir escalar no negócio. Talvez eu teria ganhado 5, 6 anos à frente. E acertos, eu acho que assim, a hora que a gente tomou a decisão de buscar ajuda. A partir do momento que você tem um negócio, ele está começando a escalar. Começou lá vendendo 1, 2 clientes por mês. De repente, a gente estava em 20, 30, 50, 100. Chegamos a picos de 1.500, 2.000 clientes por mês. Pô, isso é legal. Eu acho que a gente buscou ajuda para quê? Começar a evoluir o negócio. E, cara, hoje você não precisa buscar ajuda somente em empresas de consultoria, ou fundos, ou boutiques de M&A. Hoje, o mercado está disponível, o network está disponível. Eu acho que tem vários grupos hoje bem legais de empresas de software, empresas de SaaS, que agregam muito valor para você. Essas histórias, vamos ver um podcast lá de 2 horas do empreendedor falando. Isso é rico. Eu vejo hoje podcasts de histórias de negócios e eu falo assim, caraca, eu não sabia que isso começou assim. É uma empresa de 30, 40 anos. E ela começou desse jeito, muito, muito parecido de como eu comecei. Com uma maturidade totalmente diferente, mas começou igual a mim. Isso motiva. Isso faz com que o empreendedor, pô, eu vou dar um norte diferente para o nosso negócio. E eu acho que falando de uma palavra que resume isso, eu acho que assim, todo empreendedor, na minha visão, tem que ter muita resiliência. Porque você passar 12 a 15 horas por dia dentro do teu negócio, às vezes tem que deixar a tua família de lado, aqueles finais de semana que você podia estar com teus filhos, você está lá empreendendo, você tem que estar trabalhando, talvez participando de palestras, viajando, tentando vender o seu negócio. Eu acho que é o seguinte, não é fácil, mas isso é resiliência. A partir do momento que você começa lá de baixo e tendo um sonho grande, eu sempre brincava com o Luan, quando a gente começou o nosso negócio. Eu quero ter algo grande, mas era só grande. Não titulava assim, eu quero ser o melhor, o maior. A gente quer ter um negócio grande, um negócio legal, assim, que ajude pessoas e empreendedores a evoluir seus negócios. E, cara, a gente conseguiu, porque a gente tinha um sonho grande, ter algo grande. Teríamos conquistado sozinho, talvez sem ajuda? Talvez não. Talvez chegaria na metade do caminho. Mas eu acho que é o seguinte, resiliência e foco no que você faz. E, infelizmente, empreendedor, no meio dessa jornada, às vezes a família fica um pouco de lado. E faz parte do negócio. E no futuro você tem que recompensar a família exatamente com esse ponto que a gente sempre fala. Mas, assim, você tem que focar. Tem momentos difíceis, momentos fáceis, mas tem que ter foco. Se você não tiver foco, você não consegue prosperar. Mari, que fica de lição nesse bate-papo aqui, Mari? Que você Difícil de anotou falar aí? depois Porque é impactante, né? A visão de um empreendedor que leva uma empresa que já está levando no estágio uma empresa de um oceano vermelho, né? ERP, não é mais... Mas, né, um pouco tempo atrás era um ERP, né, um oceano vermelho de competição, né? Que palavras que você destaca aqui, Mário, para essa conversa? Um ERP, agora uma plataforma, só com 17 mil clientes. A gente está falando de uma empresa, né? Reginaldo, parabéns pela história. Para nós, realmente, é um orgulho muito bom olhar para você, para o Luan, e perceber todo esse crescimento que eles tiveram intelectual, mas muito com o movimento da empresa, fazendo um impacto, né, social com as pessoas e com essa forma genuína que ele fala e da maneira que ele conduz e a gente conhece ele, sabe que isso é muito genuíno dele, ele faz isso realmente dentro da empresa dele e para nós é assim uma honra ter ele aqui. Tô super
Super. É muito Super legal. agradecida. E não tenho o que falar, porque na verdade o complemento ele mesmo já fez. O encerramento desse podcast é do Foco Reginaldo. e resiliência, acho que são palavras-chave, né? Totalmente, E totalmente. cultura organizacional, a diferença de cultura e clima, acho que eu destaco muitas coisas legais. Mas para acabar, Reginaldo, a gente faz 6 perguntinhas Bora lá. para todo mundo que vem aqui, né? Para a gente equalizar assim, os pensamentos e etc. E eu vou começar então te perguntando aqui, que você já falou de 2 livros muito bons, mas qual que é o livro que você acha indispensável para o empreendedor? Eu acho que, novamente, a mentalidade do fundador. Esse Mentalidade. livro, ele mostra as óticas diferentes. Ele mostra o quanto o empreendedor vale para o negócio. Não somente o negócio ou o empreendedor. O quanto realmente o empreendedor move a barra do negócio. Esse é um livro de cabeceira, assim, já li algumas vezes ele e, assim, momentos difíceis você começa a refletir a importância de você estar ali. E você é a companhia. Sem você, a companhia não consegue buscar voos mais altos, porque você toma as decisões principais do seu negócio. Muito legal. Influência. Tem alguém, por exemplo, que você se inspira, assim, ou que você já se inspirou na tua jornada no empreendedorismo? Eu acho que assim, desde criança eu sempre gostei muito de Fórmula 1. É os domingos de manhã e, cara, eu acho que uma pessoa que me inspira assim é Senna porque resiliência. É. Eu acho que assim, algo que me levou para a vida é ter muita resiliência. Você consegue ser mais forte dessa forma, entendeu? E eu acho que Senna foi um exemplo prático disso. Você assistiu a série dele agora? Muito top. Nossa, eu chorei umas Muito 20 vezes. Para quem assistiu os domingos de manhã, eu brinco com meu pai. Meu pai fazendo a carninha É, e a gente assistindo Senna na TV. é. Agora ainda bem que agora temos um brasileiro de novo lá, Bortoleto, certeza. né? Eu também amo Fórmula 1 e acho Legal. que é um ótimo exemplo de influência o Senna, assim. E, Reginaldo, se você pudesse dar um conselho para você lá atrás, qual que é o maior conselho que você daria se falar, Reginaldo, se liga nisso? Qual que é o conselho que você daria? Eu acho que eu já dei essa resposta, mas eu vou repetir novamente. Cara, eu acho que você tem que pedir ajuda no momento certo. Tem que buscar, não pedir ajuda, buscar ajuda. Se você realmente não está conseguindo resolver algo, busque ajuda. Hoje, na minha época, não tinha tanto network como tem hoje, não tinha tanta abertura como tem hoje. Mas, assim, hoje a rede é muito espessa. Hoje você consegue participar de grupos, você consegue trocar, você consegue conversar com concorrentes hoje. Coisa que no passado isso não era possível. É um Então, absurdo. cara, busque ajuda ou conhecimento com pessoas mais inteligentes que você. Eu acho que isso muda a regra do jogo, entendeu? Claro, se a gente fosse começar um negócio hoje, talvez a gente ganharia 5, 6 anos do que a gente já rodou. Mas ainda assim eu buscaria pessoas de referência de mercado, conversar com concorrentes e assim por diante, porque isso faz toda a diferença. E o que você elencaria como uma habilidade essencial para um empreendedor? Não só empreendedor, mas eu acho que todos os bons gestores, resiliência. Gina, mas por que é muito focado em resiliência? Como dizem, você gosta de... Tudo que você tem muito, você gosta que as pessoas tenham também. E você se adapta com pessoas assim. Então eu vejo que resiliência faz com que mova a barra, entendeu? Porque você vai ter momentos fáceis e momentos difíceis. E você tá o tempo todo preparado para os dois, é legal. Reginaldo, você já falou bastante disso, né? Mas queria que você trouxesse de uma forma talvez mais até enfática, porque às vezes a gente percebe que o empreendedor não busca isso. Networking. É super importante. Todo empreendedor tem que estar pelo menos conectado a 10 pessoas de ramos diferentes, nichos diferentes. Até eu brinco com a galera, eu falo assim, empreendedor tem que saber assim, o mês tá bom ou tá ruim? Dentro de casa é uma coisa, lá fora é outra. Você tem que ter trocas. Você fala pro vizinho que é de um ramo totalmente diferente do seu, talvez é uma startup também, mas como é que tá aí? Pô, aqui tá ruim. Não, mas aqui tá bom. Mas o que você tá fazendo legal? Eu acho que não somente o network, mas essa troca. Eu sempre brinco. A galera... o melhor tipo de troca que você tem é falar de coisa ruim. O empreendedor tem ego inflado. Por incrível que pareça, é normal isso. Mas a maior troca que você tem com o empreendedor é falar de coisa ruim. Porque se tá ruim para você, para ele tá ruim também. Então, se você tiver sabe aquele descarrego, vamos falar de coisa ruim hoje? Eu tenho certeza que gera muitos bons insights para as duas operações. Agora, se você deixar 2 empreendedores numa sala falando de ego, ferrou. Aí você não constrói, você destrói. Pelo contrário, não é proveitoso aquele tempo.
partir do momento que você fala de coisa ruim dos dois lados, minha taxa de conversão é de 10%, a minha é de 15%. Pô, mas como que você consegue? Você acha que tá ruim 15%, eu tenho 10%. Vamos trocar, vamos ver o que tá acontecendo aí. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Network é tudo hoje para gerir um negócio. Aquele empreendedor que está sozinho, ele não evolui. Ele não consegue evoluir de maneira tão rápida que nem tem as trocas. Como, por exemplo, você participar de ecossistemas, você participar, por exemplo, eu sou investido pelo Grupo Stone Co. A gente tem um ecossistema de empreendedores lá dentro. Existem trocas nesse ecossistema. E também eu participo de ecossistemas da região e assim por diante. Não estou tão participativo como eu participava no passado. Mas, assim, essa troca é muito valorosa para crescer, não tanto você como pessoa, mas o teu negócio também. Perfeito. É uma boa ideia montar um grupo de dia do descarrego lá. É Você muito colocou. legal isso. Gostei. Eu brinco. Vai fazer um benchmark. Vamos falar com os meninos Vamos falar do de coisa SaaS? ruim? Bora falar com os problemas. Pessoal, e filme ou série que você preferir indicar para um empreendedorismo? Um filme que... Uma pessoa que eu já acompanhei muita trajetória e que, assim, para mim um sinônimo de filme e de pessoa é Jobs. Para mim, assim, o que ele fez é diferente. Foi totalmente contra muitos paradigmas. Eu acho que isso aí faz total diferença. Eu acho que é um filme, assim, que te motiva depois que você assiste ele. Te deixa muito eufórico, assim, pô, tem que fazer acontecer, entendeu? Porque não foi fácil. A jornada dele foi altamente complexa. Sim, é muito legal, né? Eu gosto muito de uma frase que o Steve Jobs fala lá em Stanford, naquele discurso dele de Stanford, não sei se você já viu, né? Ele fala que toda essa jornada dele, ele sempre seguiu o coração, né? Daí ele fala que quando ele estava lá com 17 anos na faculdade, ele... bom, ele foi adotado, né? A jornada dele, assim, ele foi adotado, daí a mãe que ele foi adotado por uma família pobre, a mãe não queria, né? E aí a mãe fez eu só dou meu filho para adoção para vocês se ele fizer uma faculdade. E com 17 anos ele estava na faculdade que a família pobre, né, que não era nenhum dos dois pais formados, bancou a faculdade e ele se viu fazendo uma coisa que ele não curtia. E aí ele decidiu, no segundo ano, eu não lembro direito, ele decidiu abandonar isso, mas ele não podia voltar para casa no final do semestre porque os pais dele iam matar ele de porrada, né, eu acho. E aí, porque, né, economizaram o dinheiro inteiro da vida para isso. E aí ele falou, cara, o que eu quero fazer? E aí ele fala, né, cara, me seguiu o coração ali, fui fazer faculdade ali, fui ver as aulas de caligrafia. E ele fala que ele só seguiu o coração. Daí ele fala que quando a gente segue o coração, a gente consegue conectar os pontos do passado. E 10 anos depois dessa faculdade de caligrafia, qual que foi o grande diferencial do lançamento do Mac? A caligrafia, né? Sair daquela fonte preta do DOS e começar a escolher. Nossa, eu posso escolher 10 fontes aqui, Time, News Rodman, né? Open Sans e etc e tal. E ele fala de vários momentos de se seguir o coração. Eu acho que é uma coisa que o empreendedor também tem que ter, né, Reginaldo? Ambição. Uma ambição. Ele tinha uma ambição bizarra. E eu acho que isso move negócio. Você tem que ser ambicioso e tem que lutar por conquistar aquilo. Porque não vem. Nada vem de graça. Nada vem fácil. A gente brinca assim, você teve sorte. Muita gente fala assim, você teve sorte. É porque você não viu por baixo dos panos da trajetória. Esse que é o grande ponto. Sorte não, trabalho e árduo. Você só vê o sucesso onde você chegou, mas não viu... Não vê os tombos. Os tombos que você caiu pelo caminho. Isso é verdade. É sempre assim. Faz parte. Mas eu acho que uma frase para concluir, assim, toda essa nossa conversa de hoje, que foi muito inspiradora, tenho certeza, é uma que eu sempre gosto, que é sonhar pequeno ou sonhar grande, dá o mesmo trabalho? Não dá? Exatamente isso. Então, para que sonhar pequeno? Sonha grande, movimenta muito mais e movimenta ao redor, as pessoas ao seu redor. E acho que a gente está nessa vida para fazer alguma coisa extra, né? Para levar algo para quem trabalha, para quem está junto com você, para quem está nesse movimento. Então, é algo a mais. Vamos fazer um pouquinho a mais. Se todo mundo fizer um pouquinho a mais, a gente tem um mundo muito melhor. Com certeza. E se divertindo, né? Porque empreender é diversão. Para quem gosta, Sim. é um parquinho. Isso aí, Reginaldo, muito obrigado por esse bate-papo aqui com a gente, por entregar aí o seu tudo aí a esses empreendedores, né? E quer deixar alguma mensagem, Reginaldo, Mari, pra gente finalizar aqui? Eu acho que, assim,
palavras sempre são bem-vindas, mas eu acho que palavras, quando você escuta, você tem que absorver isso. Eu sempre falo, talvez aquele pedaço daquele podcast que você ouviu aquele dia, aquele parágrafo daquele livro que você leu, com o tempo começa a te marcar. E eu acho que isso faz com que você construa. E a partir do momento que você começa a se motivar vendo literatura ou um podcast, a partir desse momento você consegue mover a barra. E igual uma coisa que a Mari falou muito bem, eu acho que a gente está aqui, primeiro, para se divertir empreendendo, e segundo, para realmente deixar um legado. Eu acho que o grande valor que a gente tem é deixar um legado, não somente para sua família, mas para a sociedade e assim por diante. A vida da gente é uma jornada. Eu acho que quanto você puder deixar mais legado nessa jornada, vai ser mais legal ainda. Perfeito. É isso aí, empreendedor. E aí, você está estudando? Tá buscando ajuda? Né? Tá vendo esse podcast até o final? Porque o objetivo desse podcast é ajudar você aí a chegar mais rápido no próximo nível. Eu acredito que esse bate-papo de hoje pode te ajudar em muitas questões aí. E se faltou alguma coisa desse bate-papo aí que você tá em dúvida, que você não sabe, comenta aqui embaixo onde você está assistindo esse vídeo, né? A gente tem o prazer de responder, prazer de te ajudar e talvez até de fazer um outro podcast com um tema que você trouxe aí pra gente de ideia. Né, pessoal? Então, eu agradeço vocês por esse episódio aqui. Então, eu tenho uma sugestão. Vamos fazer de novo com o Reginaldo, porque tem mais coisas aí que eu quero entender. Brincadeiras à parte. Reginaldo, muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite. Realmente, para nós, muito feliz estar você aqui, né? Pra gente conversar e trocar essa ideia e ver a evolução que não só é a VHSIS, mas principalmente ele como empreendedor, o Reginaldo se tornou. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui, que nos viram até aqui. E, por favor, comentem, como o Kaká comentou, aqui nos nossos canais, para que a gente possa ajudar vocês cada vez mais.